toda quarta-feira, às 13, sempre recebendo protagonistas de temas e de territórios que são relevantes para a conversa que a gente está tendo toda semana por aqui. Essa semana a gente vai conversar sobre a imagem que a gente tem da Amazônia na comunicação e na mídia, e como que os profissionais e pessoas da Amazônia enxergam essa comunicação e essa tradução dentro da mídia que está acontecendo pelo país. Vamos começando esse papo direto por aqui, recebendo hoje a Sâmia Batista, que é designer e professora tanto dentro da região, lá da região norte, como também produzindo trabalhos pelo país, traduzindo essa imagem da Amazônia junto a vários parceiros. A Lu Couto, que está aqui com a gente, que trabalha com comunicação a partir da região norte, que gera muito esse diálogo com profissionais que estão em diferentes regiões do Brasil e do mundo. A Pris Brasil está entrando com a gente já já. Como a gente ficou de começar 1 em ponto, a gente começa o nosso papo. Primeiro, quero agradecer vocês estarem aqui comigo. Muito legal. E queria que vocês comentassem, que a gente começasse conversando o seguinte. A gente vai falar um pouco sobre o norte, então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com essa rede de pessoas que está acompanhando ao vivo e que vai estar acompanhando depois o nosso vídeo gravado, o quanto que o Brasil, dentro dessas dimensões continentais, tem diferentes expressões idiomáticas, diferentes formas de entender a cultura do nosso povo como um todo, diferentes formas de traduzir essa cultura para o povo e de comunicar tudo isso, seja em campanhas publicitárias, em projetos de marca, em traduções editoriais, em produção cultural, dentro do audiovisual, da comunicação, da música, do design. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essa tradução ela acontece ainda muito centralizada no eixo do Sudeste, né? Então, a gente está falando de um país continental, mas de uma região específica que acaba traduzindo para o país inteiro muito dessa visão. E eu queria que vocês, como profissionais que experienciam e traduzem essa visão sobre a Amazônia, comentassem como que vocês veem essa imagem que a Amazônia tem no mundo a partir da comunicação e que tem para o resto do Brasil. Assim. Queria que vocês comentassem, que a gente começasse o papo por aí. Vamos lá, aí, Lu. Não, vai tu. Bom, tá bom, vamos lá. Primeiro, obrigada, Gustavo, né? É muito bacana a gente ver, né, esse tipo de atividade, de ação sendo feita por pessoas que, inclusive, a gente, né, já teve aí alguns encontros juntos, né, seja na universidade, seja trabalho, né, enfim, seja balada, mas eu acho que a gente divide uma coisa muito importante, que é querer levar a visão correta da Amazônia no nosso trabalho criativo, né, e é muito importante que esse protagonismo, né, o teu próprio programa já fala, né, pelo nome, esse protagonismo, ele venha de pessoas que são da nossa região. Lembrando que a gente está falando da nossa Amazônia, acho que ninguém aqui tem a vontade, o desejo de tentar cobrir tudo por causa do tamanho e complexidade, né? Eu sempre tomo cuidado para não estar falando de Amazônia e achar que eu estou falando pelos amazonenses, pelos acreanos, né? Enfim, já que a gente mora numa região continental, né? Já com relação a essa imagem, né? E acho que outra coisa que a gente precisa dizer é que a gente está falando a partir do que a gente produz, né? Tem muita gente aí que estuda a Amazônia em várias nuances, né? E eu acho que a gente tem que dizer aqui que a gente não está com a intenção de estabelecer um conceito fechado e muito menos de falar de todas as áreas que cobrem essa análise da Amazônia, né? Seja questão ambiental, racial, social, enfim. Mas a partir do nosso trabalho, que a gente pode falar, né? A gente está falando de um lugar que a gente conhece, né? Que é o design, que é a comunicação, a publicidade. Eu acho que a gente está começando a avançar em função justamente dessa presença, né, de profissionais que já estão trabalhando num nível de alcance muito maior, né, em termos de comunicação, né, o trabalho da Luana, o trabalho da Priscila, que é fantástico, maravilhoso para
desconstruir essa imagem romântica, né, que as pessoas têm da Amazônia, né. O meu trabalho por meio do design, agora pela questão documental, né, com letras que flutuam. Então, assim, eu acho que tem esse desejo, né, de desconstruir essa imagem que a comunicação há anos vem trabalhando, né, no sentido de reforçar os estereótipos, né. Agora que eu estou aqui no Rio, eu ainda não encontrei muitas pessoas, porque eu estou bem focada na minha rotina de aula, mas a gente sabe que tem gente que tem imagem da Amazônia como aquele recanto bucólico, ribeirinho, poético, né? Enfim, e que a comunicação reforça isso em todos os níveis, né? Na música, na imagem, na fotografia, etc. E aí, no meio disso, a gente tem surgem aqueles profissionais ou, né, pessoas que fazem, que visitam, que conhecem, que eu chamo, que as pessoas até acham graça quando eu falo, né? Que agora surge a pessoa dos embaixadores, que eu chamo de embaixador do exótico, né? Aquela pessoa que quanto mais coisa exótica ela consegue falar sobre a Amazônia no círculo social dela, mais interessante ela é, né? Que aí a gente vê isso, por exemplo, nas artes, a gente vê isso na comunicação, na música. Então, nossa, você sabe, você já ouviu tal coisa, né? Você já comeu tal coisa. Então, assim, aquele desejo de continuar criando um fascínio pela Amazônia, e esse fascínio ele acaba virando uma cortina de fumaça, de certa forma, né? E aí vocês podem dizer, mas a gente não vai elogiar, a gente não vai falar as coisas, né, que a gente conhece, que de fato, né, desmistificar e tal. Nós vamos, mas a gente também tem que mostrar o outro lado, né? E aí a comunicação ela é fundamental nesse papel. Antes de começar a falar, eu fiquei pensando muito assim sobre o ponto que iniciaria. Eu acho que a Sâmia foi muito sábia em começar por aí, assim, conversando, por exemplo, com a Priscila, que ainda não está aqui, com o Luiz Braga, uma coisa que todos eles batem muito é essa questão do exotismo, assim, né? Uhum. Da gente ficar trabalhando em cima dessa imagem que não é a realidade, assim. E a primeira coisa que tu falaste é o que para mim é a chave da gente entender que não é a Amazônia, são as Amazônias, e são Amazônias muito diversas, com problemas muito diferentes, com pessoas muito diferentes e culturas diferentes dentro desse universo também, né? E quando a gente tenta fazer um recorte para comunicar, usando essa marca Amazônia, que obviamente muita gente está interessada nela nesse momento, sem conhecer ou sem usar pessoas dessa região, a gente constrói uma comunicação extremamente frágil, né, em que qualquer pessoa desse norte que conheça minimamente, ela vai se sentir não representada naquilo. Então, aí a gente esbarra numa questão da apropriação cultural, né, que eu me interesso por aquele tema, mas eu não me interesso pelas pessoas que estão naquele lugar, assim. E essa é a minha principal preocupação quando eu vejo a Amazônia sendo retratada por pessoas do eixo Rio-São Paulo, sem ter uma única pessoa do norte ou dessa Amazônia, que é a Amazônia brasileira. Isso é importante ser dito, porque a Amazônia ela não está só neste país, né? Mas da gente excluir essas pessoas, assim, elas não serem interessantes. É interessante o que elas têm, eu me aproprio e reproduzo aquilo naquela visão super, né, superficial, ignorando as pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo que com esses movimentos super sensíveis em relação às pessoas que a gente vem vivendo nesse momento, existem marcas fazendo trabalhos muito interessantes, assim, nesse sentido de compreender esse lugar, compreender essas pessoas. E acho que é um trabalho que ele vai muito além da comunicação, né? Mas ele vai conectando a gente enquanto seres humanos, o que é super importante, né? Da gente se reconhecer enquanto Brasil, do Sul e Sudeste aprender que existe um Brasil que vive ali além daquele lugar, né? Da gente passar a se relacionar com essa outra dinâmica, porque a dinâmica do Sul e Sudeste também é muito diferente da nossa dinâmica, de trabalho, de pensamento. Então, eu acho que é um desafio e uma oportunidade trabalhar com essa comunicação dessa Amazônia, assim. E acho que é um desafio para todo mundo, né? Para nós que estamos aqui, mas para as pessoas que estão também nas outras regiões. Esse diálogo que você comentou, é super interessante quando a gente avalia por essa ótica
dessa fragilidade, que na verdade é um momento de falta de legitimidade, né? Quando a gente quer falar sobre um assunto, mas a gente não busca primeiro ouvir quem está envolvido nesse contexto, para então ser palco na plataforma, para levantar esses nomes que já são protagonistas e aí então se tornar protagonista de um tema, a gente não consegue construir legitimidade, a gente constrói esses discursos que são mais frágeis e que acabam e que acabam tendo essa dificuldade de, quando a gente percebe que hoje na comunicação a gente tem várias marcas, várias consultorias, várias empresas, vários institutos olhando, por exemplo, para como dialogar com os movimentos da comunidade negra, como dialogar com o movimento LGBTQ, como que a gente entende o empoderamento feminino, envolve na produção desses trabalhos as diferentes instituições de apoio e fomento à inclusão de mulheres, de negros, de LGBTs, de periferias. A gente ainda ouve falar muito pouco sobre como que a gente se aproxima dessa cultura que é muito forte na região norte, que é a cultura indígena, que é a cultura amazônica, que é, de fato, entender quem são os protagonistas. A gente tenta reproduzir esse conhecimento, essa visão folclórica, né, como a Samia comentou, ao invés de primeiro ouvir o que a Amazônia está produzindo hoje, quem são essas pessoas, quais são os temas, né, que estão sendo discutidos hoje. Uhum. E eu acho que para isso, pessoas como vocês, como aqui a Lu, a Samia, a Pris, são pessoas que eu acho que são portas de entrada, para diálogo sobre esses temas, para compreender esses movimentos, são não somente especialistas nos temas, mas conectoras de muitos movimentos, justamente por viver no meio de tudo isso. E eu queria que vocês comentassem um pouco do que vocês... o que tem tocado no coração e o que tem chamado a atenção de vocês nesse momento presente, né, no espírito do tempo atual, quando a gente fala o que é a Amazônia hoje, o que vocês estão buscando estar mais conectadas a partir dessa visão amazônica? Assim. Bom, uma pergunta difícil. Eu não sei, Gustavo, assim, para mim é muito difícil a gente conseguir falar da Amazônia sem os seus conflitos, né? A gente não vai entrar aqui em questões que, senão a gente não acaba esse programa, mas pensar a Amazônia sem pensar essa diversidade, né, que também é um outro conceito que já puxa umas outras questões, em relação a esse protagonismo, né, o que está sendo feito, enfim. É muito difícil, porque justamente é muito amplo, a gente não dá conta, né, de acompanhar. Você escolhe um corredor e você segue aquele corredor, né? Pessoas acompanham a geração musical, a produção musical, pessoas acompanham a produção gastronômica, né? Todas elas sempre têm muito conflito, eu nunca vi, né, na nossa região, como tudo, né? A gente fica esperando qual vai ser a polêmica do dia, né? E em relação aos trabalhos, inclusive, né? E aí, do meu campo de trabalho, né? Vocês sabem que o Mapinguari sempre se debruça sobre as questões que intermediam as comunidades. E essas comunidades também são muito heterogêneas, né? Eu estava conversando agora com a Anne, que é a minha roommate, né? Que eu estou dividindo aqui no Rio. Ela é de Manaus. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essas entradas na Amazônia, em que se foca muito nas questões indígenas, sendo que os indígenas muitas vezes já estão cobertos, não como deveriam, mas existe política indígena, existe uma série de iniciativas, ONGs trabalhando, etc. Eles estão inseridos no capitalismo da mesma maneira que a gente, só que no outro ritmo, né? Mas existe o caboclo, que esse caboclo, muitas vezes, ele não está coberto, né? Esse caboclo que está sofrendo, enfim... que a Priscila pode falar muito bem, né, tá sofrendo ameaças, enfim, pela sua sobrevivência, e como o nosso trabalho é mais em contato com ONGs, a gente sabe que esse trabalho com ONG tem sido intenso, né, no sentido de dar protagonismo para essas comunidades que, a grande maioria, são rurais, né, e aí o Mapinguari, ele entra fazendo essa intermediação, né, fazendo com que esses grupos que têm alguma produção, seja artesanal, seja de alimentos, etc., eles consigam
ter algum protagonismo diante do mercado, né, que é um gigante perto deles. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou agora em intermediação da Farm, lançou o vídeo, pronto, né? Eu já acordei preparada para as polêmicas. Né? Com colete à prova de bala. Exato. E aí, mas compreendendo completamente os argumentos das pessoas, porque no lugar delas eu faria a mesma coisa, certamente, né? Mas tentando esclarecer que a gente estava ali como uma situação de reduzir danos, né? Então, vamos ter alguém para... tanto que nos buscaram, né? Nós conhecemos a equipe da Farm Ver o Peso, através do Luan Rodrigues. Mostramos, na época a gente estava fazendo foto de umas bolsas e tal, com letra de barco, mostramos o trabalho e depois, meses depois, do nada, entraram em contato com a gente, falando que queriam, né, trabalhar com a questão das letras. E quando a gente intermediou, uma coisa que a gente pediu era que esse alfabeto fosse desenvolvido de forma coletiva. Para quê? Para que a gente tivesse transformação na vida de um grupo, não de só uma pessoa. Mas a gente sabe dos prazos, né, do nosso querido mercado. Não rolou. Tivemos que chamar o nosso querido Luiz Júnior, que é o brother, o chapa, parceirão. Se eu disser, Júnior, eu preciso que tu embarque para São Paulo no avião agora, que vai ter uma exposição. Ele vai estar lá, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que já está entendendo esse timing, né, do mercado, essas exigências e tal. E aí o Júnior foi lá e com a nossa curadoria, desenvolveu um alfabeto exclusivo para a Farm, que está sendo um sucesso, inclusive já um pedido até de renovação, né? Mas, assim, o que eu acredito que onde é que eu estou com o meu trabalho aqui, né? É nessa mediação, né, do design, da comunicação, para que a gente não se coloque como protetor, como guardião, que não existe isso, né? Nós não somos guardiões, ainda mais num momento em que a comunicação ela é tão dinâmica, a internet está aí, você faz contato com qualquer pessoa a hora que você quiser, então a gente jamais quer se colocar nesse papel de guardiãs, né? Eu e a Fernanda, no caso. Mas, enfim, é um trabalho que eu hoje em dia entendo mais como uma intermediação com propósitos de design, de divulgação de comunicação, do que de design gráfico, design em si, né? E aí eu acompanho mais essas questões, né? Tenho acompanhado algumas ONGs, alguns trabalhos, e que também eu venho percebendo que há esse desejo, os trabalhos, né, dessas comunidades, mas tudo ainda muito, muito pequeno perto do que ainda pode ser feito, né? Enfim, esse crescimento ele também passa por um viés econômico, que também é uma outra vertente que a gente teria uma tarde para discutir. Né? Sim, muito bom. Lu? Do que me cabe neste mundo, hoje eu tenho basicamente uma história que caminhou até aqui hoje eu tenho 2 empresas dentro desse cenário da comunicação, e eu assumi um desafio para mim, para minha equipe, da gente mostrar que é possível a gente ser uma opção para esse cenário da comunicação no Brasil, assim, sim, e meio que forçar um pouco a barra de subir essa linha um pouco para cima e não ficar só lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a gente começou a desenvolver projetos, articular com pessoas, entrar em projetos de outras empresas, de outros lugares do Brasil. Adorei que agora a gente se dividiu em 4 janelinhas por aqui. Oi, Cris chegou por aqui também. Tudo bem? Oi, Cris. Eba! Salvos por um computador de 2004 que eu achei aqui. Porque o outro não entrou, não. Que delícia, todo mundo junto. Estou compartilhando, aproveitando que a Pri chegou, contando a todo mundo que está ao vivo por aqui. Eu estou jogando no chat do nosso live todos os links do que a gente está comentando por aqui. Então, vocês que querem saber mais sobre a Mapinguari Design, sobre a Rede Ovelha Negra, sobre designs, sobre os trabalhos da letras que flutuam, sobre os projetos da Green Vision que a Pri pode contar mais pra gente. Estou jogando tudo direto no chat, mas vocês podem compartilhar perguntas por aqui também.
que aí eu vou fazendo essa troca por aqui. A Lu estava Coloca contando... o endereço do Letras, por favor, letrasqueflutuam.com.br. Que é mudo. Que é mudo. E aí a Lu estava comentando aqui com a gente um pouco da visão dela, do olhar dela sobre a Amazônia agora. Continua por aí, Lu. Na verdade, estava falando um pouco de como eu atuo dentro desse cenário, né? Então, eu tenho Ovelha, que assumiu esse compromisso de trazer para cá um pouco alguns trabalhos, né, que sempre estavam concentrados ali no Rio e em São Paulo, e a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos, estando junto com outros projetos de Brasília, de São Paulo, enfim, com o Gus em alguns projetos dele também, para a gente poder colaborar com uma outra visão, né, porque com outro tempo, com uma outra forma de trabalho, e também trazer muito aprendizado para essas pessoas que estão aqui, né, porque a gente está trabalhando muito longe de onde tudo está acontecendo, né? E eu, como pessoa, comecei a sentir um desejo muito grande, porque apesar de nós estarmos na Amazônia, muitos de nós ainda são muito desconectados dessa ancestralidade, desse lugar. Então, eu entrei num processo pessoal de entender muito sobre a cultura indígena, que é o que eu tenho estudado agora. Vou para umas aldeias ali no entorno, com as comunidades indígenas no entorno de Altamira, agora em abril, para mergulhar um pouco... Alerta de os alerts manager. Desculpem, gente, que é a minha menina falando. E, então, dentro do meu cenário, eu trabalho ali comunicação e estou nesse processo de estudo de ancestralidade. Mas, de projetos, assim, que eu vejo e que eu estou, de alguma maneira, conversando locais e que eu acho super interessante, que eu acho legal a gente mencionar, né, que eu acho que foi essa a tua pergunta, Gus. Dentro da área da música, a gente tem muita gente que eu acompanho e que eu acho que eu vou... Tem como colocar links ou não? Tem. Depois eu posso colocar enquanto a Pri estiver falando. Uma galera do audiovisual muito legal também, que é a área da Prise, que eu sempre estou ali junto. A galera da gastronomia também, que é muito forte nesse momento. E dentro desses estudos de ancestralidade, também algumas pessoas que trabalham aí com os indígenas que eu acho interessante. Aí eu vou colocar no chatzinho enquanto a Pris vai tocando agora. Dando oi para todo mundo. Oi, gente. Oi, Lu. Oi, Sâmia. Oi, Bu. Oi. Hoje tá agora. Vocês. Eu estou agora, Pri. Aqui é um esconderijo secreto que eu tenho agora, que eu não trabalho mais no meu escritório. Todo mundo trabalha lá e eu trabalho aqui no esconderijo, entendeu? Eu achei que tu tava no interior filmando. Não, eu tô indo agora, tem uma entrevista daqui a pouco, mas eu tô aqui com vocês até... O povo já tá montando lá, na verdade. E eu tô aqui... Você tava filmando semana passada, né? Eu tô essa semana também, que aconteceu esses negócios da Hidro aí, né? E o meu projeto esse projeto que eu tô terminando tem a ver com isso. Agora, nos 45 do segundo tempo, a gente tá tendo que dar uma reagida para dar uma atualizada, né? O que aconteceu. Conta pra gente, por favor, os projetos que você tá fazendo. Esse que eu tô fazendo agora, que eu passei 120 dias filmando ano passado. Coisa pra caramba. Chama Amazônia Ocupada, é uma série de 13 documentários de 52 minutos sobre o impacto de grandes projetos em populações tradicionais, indígenas e comunidades. Então, a gente percorreu aí todos os estados da Amazônia, falando com as pessoas e buscando o que os projetos deixaram, né, se eles já acabaram, e qual é o resultado prático desses projetos, entendeu? Em relação aos territórios nos quais eles foram implantados. E o que eu acho é péssimo, assim. O que eu encontrei foi horrível, assim. Foi muito pior do que eu pensava, na verdade. Né? E aí, essa coisa da Hidro agora, ela precisa estar no documentário, né? É óbvio. Isso é mais uma coisa, mas ela precisa estar. Então, a gente acompanhou impacto de hidrelétricas, impacto de agronegócio, impacto de assentamento, impacto de estrada, impacto de todo tipo de coisa grande que aconteceu. A gente selecionou os que a gente achou que eram os principais e foi atrás desses impactos, sejam eles antigos ou novos. Assim. A gente tem revisão de impacto de mais de 30 anos, que é Tucuruí, por exemplo. A gente tem
era para ser só um episódio e acabaram sendo 2, porque são 30 anos de impacto, né? E aí você acha que chegar num lugar onde já foi esse impacto há muito tempo, você acha que é tranquilo, que os impactos estão absorvidos e que as coisas estão relativamente tranquilas. Não, cara. Quando o impacto é grande, ele vai no tempo, assim, que você você não consegue ver. A gente está 30 anos de Tucuruí e a gente tem população sofrendo por causa disso. Por causa disso. Priscila, e aí, se tu for pensar na hidro, ao norte de Albras, tu tem um caso aí, inclusive com o Tucuruí, que é emblemático, porque a usina é feita para dar suporte energético para a indústria do alumínio, né? A indústria do alumínio estava saindo dos países desenvolvidos, sendo empurrada para os países de terceiro mundo, e aí você tem um custo de uma hidrelétrica gigante para dar suporte para uma produção de alumínio gigante, e que, assim, você está colocando aquele vazamento na conta da Norte Hidro. Você tem que colocar o vazamento e tem que colocar os impactos do Tucuruí todos lá também. Entendeu? Só que a gente não consegue fazer direito, porque é tanto impacto, e a gente é tão fodido, que a gente não consegue nem fazer a conta de quanto a gente é fodido. Entendeu? É tipo isso. Então a pessoa tá ficando doida aqui, mano. É tipo isso. Mas sei lá, olha. Nada no que a gente ia dizer para ter papas na língua, aí a Priscila chega. Não. Eu sou avacalhada, vocês me conhecem. Priscila, eu vou querer depois conversar contigo, porque a minha proposta aqui do doutorado é justamente de fazer essa análise desses impactos, porém a partir do design, né? Porque os designers, eles são chamados para resolver problemas econômicos de comunidades arrasadas, porra. Exatamente. Amiga, não vamos longe de apropriação. Aí a apropriação, né, desse filho da puta, a apropriação de nome, apropria do nome, né? Porque lembrando que o Belo Monte era Cararaô, né? E só deixou de ser Cararaô por muita briga dos indígenas para tirar o nome de um negócio que é. O que é isso, né, bicho? Tu vem aqui tirar tudo de mim, ainda leva o meu nome, porra. Tu tá doido. Pode crer. E aí a gente pega um padre elétrico. Olha, mineração do Rio do Norte é uma boa, Sâmia. Mineração do Rio do Norte pegava o sapo lá, que eles destruíram a porra do sapo, e aí pegava o sapo e transformava no grande símbolo da parada. Transformava o sapo no logotipo. Mas isso, né? Pois é, isso aí é uma coisa para todos nós, né? Porque a gente está falando exatamente da imagem da Amazônia. E aí o que eu tenho questionado muito e batido muito é, através do nosso trabalho, que imagem a gente está construindo diante dessas diferenças, desses impactos. Não dá mais para a gente ficar contando só historinha bonita, gente, sabe? Não dá. A gente tem que, de alguma forma, tentar transformar isso, sabe? Isso volta para o começo da nossa conversa, que é por que é tão importante usar os protagonistas locais para contar essa história da Amazônia. Porque quem não conhece, vem aqui, está interessado no tacacá, na chuva, na manga, no rio. Meus amores, sabe que eu estou preocupada? Eu vou já colocar isso na pauta aqui. Eu estou preocupada com os selos, desses selos, entendeu? Esses FSC da vida e tal. Isso aí é tudo fraudado, né? Eu fui em várias comunidades que estão constando como nesse selo, como sendo apoiadas por madeireira, por projeto de manejo sustentável. Não vi um projeto de manejo sustentável que existisse. Sinceramente. E aí chega esses selos e tal, a Amazônia, não sei o quê. Isso é tudo tem comunidade escrevendo em papel, assim, sabe? Uma tiazinha semi-analfabeta escrevendo para esses selos, dizendo assim, cara, a gente não recebeu nada. Isso não existe. Esses selos são chancelas, né? Só para o capital. Mas a gente está comprando o selo, isso é a imagem da Amazônia. Tem um monte de gringo aí comprando o selo e a gente, assim, olha, é FSC, disse que é ok. Cara, bicho, beleza, não tá ok. Mas aí entra também na coisa alimentar, né? Tipo, aqui no mercado do Sul, Sudeste, muito produto daí da Amazônia, se conta a história, né, da Amazônia, narrativa linda, tá tudo lindo, na produção, vai olhar a produção, né? A produção tá toda errada, a cadeia tá toda destruída, enfim. Só tá beneficiando para pequenos poucos produtores. Nesse sentido, a gente conseguir ter acesso, né, a visualizar esses movimentos que estão acontecendo, como a série que a Pri está produzindo agora, são super importantes, porque até então o que a gente vê é somente esse discurso que a comunicação passava ali do mundo desse muro para fora,
né? E que o mercado brasileiro, como do tamanho que é, e mesmo no mercado internacional, compravam como não. Se estão me dizendo que super tem apoio, tá? É um trabalho construído junto com a comunidade. É algo aqui que, olha só, como é um ciclo super... design circular, é algo super sustentável. E aí, quando a gente começa a abrir esse acesso e ter contato com essas realidades, a gente começa a desenvolver essa visão crítica, né? Essa opinião crítica. Eu quero super que a gente, enfim, possa compartilhar e conversar mais sobre esse, não só esse projeto que a Pri está lançando agora, mas tem vários trabalhos dentro desse histórico que a Green Vision vem construindo ao longo dos últimos anos, que é de trazer para o mundo essa visão real, essa Amazônia real, o que está acontecendo, o que está acontecendo no dia a dia, assim. E aí eu acho que o problema é o acesso, entendeu? A gente está falando de pessoas, muitas vezes, de lugares que não tem telefone, cara, não tem telefone. Em 2018, cara, não tem telefone. Não existe. Uhum. Deixa eu só fazer uma observação sobre o trabalho da Priscila, assim, que eu acho que um mérito muito grande também é que não só, além desse, principalmente por causa desse viés político que o trabalho dela tem, né, que é educativo, esclarecedor, etc., eu acho que tem uma responsabilidade estética muito grande, né? Por exemplo, quando tu fizestes o clipe da Gabi, né, aquele clipe o primeiro dela, que era aquele que não tinha corte, né? O Shirley. Aí eu via, digo, Priscila é foda, é isso mesmo. Tá entendendo? A imagem que a gente foi um processo, bicho. A imagem é essa, entendeu? Assim, esse romantismo da estética amazônica, né? Ok, vamos vender na gastronomia, vamos vender, né, na moda, em alguns aspectos, mas a gente também tem que tentar conseguir desmentir isso, né? E para mim, aquele clipe da Gabi é emblemático, porque é aquele caos mesmo. Na comunicação, no design, na música, nós somos caóticos. Eu estava falando para a Ania ainda agora, eu disse, Ania, sabe qual é o passeio favorito que eu faço com todas as pessoas que vão de fora? É levar a pessoa no Ver o Peso, 6 horas da tarde da sexta-feira, ou 2 horas da tarde do sábado. Né? E se chover, melhor, que aí eu falo, olha, você tá vendo isso aqui, esse caos, essa barulheira, esse calor, essa chuva, essa sujeira, é isso é a Amazônia. Agora você está tendo uma experiência amazônica real, roots, entendeu? E não aquela coisa bucólica, né? Só falta ter um índio abanando a gente com uma folha de palmeira, né? Que é vendida, aí é foda. No Chile, né? a Lu tava também. A Lu estava no Chile. Eu apareço na festa final do Chile. Então, assim, aqui em Amsterdã, essa semana, a gente fez praticamente uma exibição Green Vision de clipes, docs, tipo, vamos apresentar a Amazônia. Então, eu quero exibir aqui na UERJ, pelo amor de Deus. Bora fazer uma mostra de produção amazônica. A Lu estava na parte dos objetos do Chile, cara, que era a maior confusão, maior cagada. Era a parte mais cagada, porque assim, eu queria tudo ao mesmo tempo, misturado, e só uma pessoa igual a Lu poderia dar conta disso, tá entendendo? E ela que fez, cara. Mas olha, esse ponto que a Samia tocou, que é uma coisa que a Priscila traz, que é justamente de fugir da história do exotismo, ela é muito importante, porque a gente está falando de um momento das pessoas olharem para a realidade, para os seus corpos reais, para como são os relacionamentos reais, a maternidade real. Então, a gente precisa olhar para como essa estética daqui, que ela é totalmente diferente. Ela tem um outro tipo de inteligência, assim. Não sabe? Não é sobre ser feio ou bonito, não é sobre... né? Não tem a ver com isso, tem a ver com como se constrói essa estética desse caboclo, que tem uma influência indígena, que tem uma influência quilombola, que tem uma influência, enfim, diversas... E tem uma Amazônia da urbano, né? Nós somos, né? Amazônia das urbanos, né? Então, aquelas pessoas que estão lá bebendo no Ver o Peso, ele está misturando uma pulseira indígena com um chapéu de, sei lá, com um acessório que ele comprou ali no Ver o Peso da China, né? Então, assim, nós não somos... puros, né? Ao contrário, eu acho que nós somos essa mistura, e é essa mistura que tem que ser colocada, né, também na comunicação. Me lembro de uma vez, a Priscila, a gente estava fazendo o clipe, e ela falando assim, Luana, que eu acho foda mesmo é aquela Mônica que está pintada numa escola, ali no Júlio. Aquela Mônica. Adoro.
Eu adoro essas coisas. Mickey feio. Mickey Eu feio, adoro sim. essas coisas. Cara, essas coisas... Tem uma padaria chamada Peter Pão, lá, eu acho que é na Cruzá, que é um Peter Pan com pão, assim, carregando. Peter Pão. Cara, é foda isso é Belém. É foda. Pois é, justamente. Aí a gente vê novela da Globo colocando a... Não vamos voltar para as discussões daquela novela, mas uma coisa que me revoltou foi a roupa. Nós não estamos no Nordeste usando blusinha de babado, gente. Enfim, as mulheres, né, elas usam cotton com vários... de brilho. Com muitas alcinhas, entendeu? Shortinho muito brilho, top. Aplicação. Muito brilho, muito strass, entendeu? Muito. Aplicado no bumbum, né? E aí, quando eu vi aquelas roupinhas românticas, folclóricas, eu digo, não, eles chegaram perto. Aqui não gostam de verde cheguei, limão, verde limão. Neon, entendeu? Quanto mais neon, a Amazônia é neon. Gente, a Amazônia é neon, ponto. As pessoas leem tudo errado, né? Porque realmente ainda tá ali naquele negócio da manga, não sei o quê, aí isso aquilo confunde um pouco, né? Ficou muito da chita, né? O negócio, tu tá entendendo ainda a comunidade tradicional isolada. Eu acho que tem um ponto... também. Eu acho que tem um ponto sensacional que a gente trouxe, que a gente resgatou agora nessa conversa, e que para mim é muito forte quando, em todos esses encontros sobre território de protagonismo, como que a gente consegue dialogar com o que está acontecendo no espírito do tempo hoje. A Samia comentou, né, que o trabalho da Pris tem um viés muito político, e cada vez mais eu entendo que não tem como a gente dialogar, né, com o tempo atual se a gente não tiver esse viés social, político, se a gente não tiver gerando essa relação com a realidade, né? Eu acho que tanto no trabalho do Letras que Flutuam, que a gente percebe que é uma tradução que dialoga com o que essas comunidades produzem, o que a realidade tá mostrando para a gente nos diferentes pontos da região, como da mesma forma como a Luana traduz nos seus diferentes trabalhos, sem perder essa expressão, essa identidade, esse jeito de comunicar que a gente tem no Norte, que eu reconheço muito quando eu vejo trabalhos que têm o envolvimento do time da Lu, e essa exposição da realidade que a gente está comentando do trabalho da Pris, para mim são 3 faces diferentes dessa mesma necessidade do hoje, que se a gente não dialogar com o contexto social e político, a gente não está fazendo comunicação, né? A gente não está traduzindo, a gente não está dialogando com o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Eu acho que é super importante. Eu estava conversando com uma amiga sobre feminismo, né? E ela comentando que ela está fazendo um estudo com as mulheres que estão hoje no Senado, que são deputadas. Na pesquisa dela, só 13% das mulheres se assumiam feministas. E que isso é um problema gravíssimo, porque você se dizer feminista, no estudo dela mostra que você perde espaço dentro desse cenário, e por isso as mulheres preferem não dizer que elas são. Eu enxergo da mesma maneira essa questão do lugar que é a nossa origem, sabe? Por exemplo, eu fui dar uma palestra no Fractal, quando o Fractal esteve em São Paulo, como um protagonista local. Eu falei, Gustavo, o que eu vou falar para essas pessoas que estão aqui de comunicação? Todo mundo macaco velho, sabe tudo de publicidade. Eu não vou falar nada de publicidade, vou falar do lugar de onde eu vim, que forma o meu arcabouço de referências, as coisas que eu vejo, como eu vejo o mundo. Então, assim, no meu trabalho, seja no Ovelha, seja nos projetos que eu estou desenvolvendo, eu acho que é muito importante eu deixar claro desse lugar de onde eu venho, dessas referências que eu trago comigo, porque é uma forma também de eu me posicionar e dizer assim, colega, esse é o meu universo, a minha forma de trabalho, o meu tempo, e eu trago toda essa galera junto comigo. Então, eu enxergo que a Priscila também faz isso no trabalho dela, a Sâmia faz o dela, e a gente tem muitos profissionais locais que ainda não se assumiram, que ainda estão no armário, sabe? Que estão muitas vezes em cenários privilegiados, por exemplo, gente trabalhando em São Paulo, em agências foda, em consultorias foda, que podem sim ser um espaço
de abertura para essa Amazônia e que ainda não são, né? Eu acho que talvez a gente se coloca numa posição... Desculpa, Gu. Pode falar, pode falar. Sim, a gente se coloca numa posição, a gente batalha para ter uma posição que a gente consiga trabalhar a partir de uma perspectiva como essa, né, que tu falaste, questionando o tempo, questionando várias coisas. E tem gente que não, né? Tem gente que está topando estar no ritmo do mercado e aí não tem muito espaço para fazer esse tipo de questionamento, né? Mas eu acho que o que a gente, no nosso trabalho, de certa forma, reflete um comportamento que está crescendo mundialmente, né? De questionar a maneira de fazer comunicação, a maneira de dar voz ao outro, a maneira, o ritmo dos trabalhos, né? A necessidade de consumo exacerbado. Então, a gente tem a sorte de estar, de certa forma, refletindo isso no nosso trabalho, né? Super legal, isso também. Vocês estão mais esperançosos que eu. Olha, Priscila, quando a gente chega de viagem no interior, a gente vem destruído. Quando eu voltei do Marajó, quando eu e a Fernanda, a gente voltou do Marajó das filmagens do Letras que Flutuam, a gente ficou assim, meu Deus, a gente denuncia ou não denuncia, né? O trabalho, ele tem esse aspecto. Daí a gente pensou o seguinte, as imagens vão mostrar, né, o que a gente gostaria de falar. Então, aqui, o nosso produto, o Marajó das Letras, por exemplo, ele foi lá para mostrar a questão estética, né, a partir do trabalho dos abridores de letras. E aí, lá no Marajó, nas cidades do Marajó que a gente visitou, esse embate estético entre o antigo e o novo, entre o lento, o slow, né, e o fast, ficou muito evidente que o antigo é o pintor do pincel, que levava 5 dias para pintar um barco, e o grafite, a pistola, né, é o moleque mais novo que pinta o barco em um dia, entende? Então, assim, ele está respondendo a uma lógica de mercado local. Eu preciso pintar uma rabeta numa tarde. Ele está sendo pressionado para liberar essa rabeta, senão ele não vai ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente está falando de Rio, São Paulo, etc., mas na Amazônia, na realidade amazônica, essa pressão do mercado, do capitalismo, ela se reflete da mesma forma, só que sobre outros suportes. Né? Eu acho que ela se reflete pior do que em qualquer outro lugar, tu quer saber? Eu acho que a gente tá no limite dessa porra, entendeu? O capital, ele tá ruindo com tudo e a gente não consegue reagir porque a gente é o fim da fila, tá entendendo? A gente é a porra do fim da fila, entendeu? Vem, aí tô falando de capital, aí vem um negócio, assim, é desesperador. Eu tô meio desesperada esses tempos, vocês estão percebendo, né? É porque não tem. Mas assim, eu não consigo respirar, bicho, eu não consigo ver para onde vai, entendeu? Não, assim, eu tava no Amapá agora e tava filmando a coisa da MMX. Que foi a MMX, depois vendeu para a Anglo, e a Anglo é uma das maiores mineradoras do mundo, colocou tanto minério no porto que o porto desabou. E aí acabou todo o ciclo do minério. Cara, se tu for buscar lá de trás e vier, tu vai ver que a lógica... Quando ela foi vendida, a MMX do Ike Batista, quando o Ike vendeu para a Anglo, o preço do ferro estava no maior patamar que já chegou na história. O preço do ferro estava muito alto. Então, qualquer mineradora do mundo queria ferro. E era uma mina pequena, mas mesmo assim ele vendeu por bilhões de reais. E quando a Anglo comprou, o preço dos ferros começou a cair. E ela começou, imediatamente, para poder compensar, a exportar muito mais ferro do que era possível de ser exportado. Nisso, ela colocou toda a estrutura dela em risco e os trabalhadores em risco. E você tem você tem várias mortes no Porto de Santana por conta disso, porque o Porto cedeu e matou muita gente. E, cara, por quê? Por causa de pressão de capital. Por quê? Porque os acionistas já puseram uma coisa. Quer dizer, isso em todas as coisas, seja energia, seja minério, seja a Amazônia é commodity. A partir do momento que a Amazônia é commodity, a gente está fudido, tu tá entendendo? Então, graças ao capital, sim, os nossos modos de produção são da Idade Média. Pois mas aí tu tem um monte de europeu, né? Tu tem um monte de europeu, norueguês, não sei o que coloca pouco dinheiro, que eu ainda acho muito pouco dinheiro no fundo da Amazônia, e quer dizer que tá tudo errado a gente. Porra, tá tudo errado vocês, caralho, que vocês que estão comprando essa merda dessas ações, cara. Desse monte de mineradora que tá aqui destruindo. Tipo, se a gente não parar e olhar que toda essa pressão que é feita na Amazônia é uma pressão mundial e é uma pressão que está dividida no mercado de ações, está dividida em todo mundo que tem
cota de, às vezes, de CTB do Bradesco, tu tá entendendo? Uhum. Aí não vai, porque as coisas passaram a não ter face, né? As coisas, não tem mais dono. O dono é. Às vezes eu sou dona de uma coisa que tá oprimindo um cara e eu nem sei que eu sou dona. Exato. Porque eu tô comprando um fundo de sei lá qual do Bradesco e é ele que tá comprando, e aí eu não me sinto comprando. Quer dizer, a gente tem que cair numa discussão aí, se a gente for discutir o futuro dessa porra, dessa floresta, a gente tem que parar para discutir o que o capitalismo está fazendo com essa floresta, entendeu? Priscila, eu estava lendo o trabalho do cara que foi ministro de Minas e Energia no Equador, que na época, em 2002, mais ou menos, eles os direitos da natureza, né, na Constituição. E aí a Constituição do Equador foi considerada uma das mais avançadas do mundo, porque passou a entender a natureza como um ser, né? Então, que ela teria os mesmos direitos que os seres humanos. E aí ele vai falando, e eu estou muito contaminada também por essa fala dele, dessa necessidade, na verdade, do desdesenvolvimento, né? De questionar o desenvolvimento, por que a nossa vida ela tem que estar focada num desenvolvimento, e, na verdade, a gente ir para uma desprodução, né? Um processo que a gente vai encontrar outros valores, aí conecta com a tua busca agora, Luana, que tem a ver com as culturas indígenas, né? Que o relacionamento é outro, né, com a relação, o estar no mundo indígena é totalmente diferente de nós, né, entre aspas, ocidentais, que também somos ocidentais por obrigação. Né? Esse texto que tu estás comentando, eu fiquei tão impactada com ele quando eu li. O Bem Viver. Isso, eu passei para o Gustavo, assim, falando, Gustavo, que coisa do futuro. A minha maior paixão é entender como esses processos ancestrais, eles, na verdade, levam a gente para o futuro, né? A gente está num momento de a gente tem uma necessidade real de olhar para o passado, para esses povos originários, para poder planejar o que a gente vai fazer no futuro, assim, na minha visão pessoal, porque esse texto do Bem Viver, ele fala exatamente sobre isso, né? Dessa terra. Então, pode continuar. Que chega a ser utópico, né? Aí eu pergunto, como é que a gente, através do nosso trabalho, consegue estabelecer um outro caminho, gente? Dois pontos que eu queria mencionar da fala da Priscila. A Priscila se mata. Dois pontos que eu queria falar, que eu e a Priscila, de vez em quando a gente conversa essas doidices. E aí, coisas que é importante quando, assim, vamos falar de Amazônia. Uma coisa que ela me ensinou é assim, Luana, que me marcou, a Amazônia, ela é periferia dos países, em todos os países periféricos em que ela está. Então, é o fim do processo. De todos os países. De todos os países em que ela está presente. Então, vamos pensar, se a gente é a periferia deste país, a Amazônia é a periferia da periferia. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender com esse cenário. Segundo, a gente fazendo uma pesquisa, e chamei a Priscila para vir me falar os pontos de vista dela, pegar uns 10 tapas na cara e ela ir embora. Eu disse, Priscila, o que a gente faz para resolver esse problema, então? Gente, é muito louco. A gente está reclamando aqui na Amazônia brasileira, mas se a gente for para esse ponto aí de começar... Eu comecei, né, a andar nos outros países. E a situação é muito pior, assim. Porque o Peru é o Brasil há 30 anos atrás, nessas questões. Exato. A Bolívia é o Brasil... A gente tem que se ver. A gente, ainda por cima, é um colonizador muito escroto, entendeu? Porque Exato. A gente é o colonizador da América do Sul. A gente é essa porcaria. Quando você pensa agora que a gente está fazendo duas hidrelétricas para fuder com a Bolívia, e a gente vai fuder uma província inteira da Bolívia, tipo um estado inteiro, e sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque não é província eleitoral do Evo. Então, a gente é o escroto, tá entendendo? A gente é escroto não só com a gente. Assim, são escrotos com a gente e a gente é escroto com nossos vizinhos. É tipo isso. E assim, como ela é uma região periférica, em todos os países, os amazônicos, em nenhum país tem voz. Os amazônicos da Bolívia, eles não têm voz, porque Beni e Pando não têm voz dentro da Bolívia. A gente não tem voz. Por quê? Porque Amazonas, Pará, Rondônia, quem são esses caras? Na Guiana, na Amazônia, não vai ter vez também, porque é periferia. Quem quer saber quem está lá no fim? Você tá entendendo? Nenhum dos povos atingidos por todas essas cagadas tem voz na construção dos seus próprios países. Exato. Isso é uma bosta, entendeu? E assim, nós somos tão isolados que essa galera não sabe nem
o que está acontecendo com a gente. A galera lá em Lima não sabe o que está acontecendo em Beni. A galera de São Paulo e Rio, que define o que vai ser feito no país, no Brasil, não sabe o que está acontecendo aqui no Pará, no Amazonas. A gente não conhece nem o Pará direito, amiga. Nem sabe o que é. Porque exato. Isso é muito confortável, entende? A gente vive num continente, a Amazônia é um continente, porra. Pois é. Mas aí quando tu tem acordos transnacionais, como tu tem entre Brasil e Bolívia, tu tem pessoas das outras regiões, que não são dessa, fazendo esses acordos que vão destruir as nossas regiões. Entendeu? Então tu tem um problema muito grave de pacto nacional e tudo, eu acho. Entendeu? E de educação sobre essa Amazônia. Eu acho assim, que uma coisa que a gente precisa se educar sobre o que é esse espaço, né? Nas escolas mesmo. Eu acho que esse é um começo de um caminho. Conversando com a Priscila sobre o que poderia começar a mudar esse cenário, ela me falou duas coisas também, que uma era, a gente precisa entender que quem fode a Amazônia hoje não está na Amazônia, né? Então, essas pessoas estão fora do Brasil, isso é muito importante. Por isso que quando deu o problema com a Hidro, eu perguntei, será que as pessoas da Noruega sabem o que está acontecendo aqui? As pessoas do Canadá sabem que o Renca estava sendo negociado com os mineradores do país deles? A gente tem uma situação que está piorando a cada década, né, cada ano, que é a dissolução dos movimentos sociais, né? Sem a ponta lá, de quem está lá na beira da hidrelétrica, sofrendo, se não houver alguma articulação dos movimentos sociais, entendeu? Então não tem como transformar isso. Porque quem for que vê agora esse professor lá em Alter do Chão, que foram dentro da casa do cara para matar o cara, porra, e o cara é professor da UFOPA, doido, entendeu? Ou seja, ele está teoricamente ali a trabalho, né? Está protegido na casa dele, morando em Alter do Chão, e vão na casa dele, entende? Então, assim, sem essa mínima micro-organização, e a minha impressão é que, assim, eu estava falando isso até na aula, quando a gente discutiu esse texto, a minha impressão é que a internet parece que esvaziou um pouco isso, porque antigamente nós tínhamos movimentos sociais que se articulavam e eles conseguiam uma alteração na lei, eles conseguiam... A minha sensação é que parece que agora as coisas estão mais difíceis, eu não sei. E aí também tem o papel tanto da gente que está nos centros urbanos, né, como Belém, que Belém é a metrópole, né, lá do Pará e tal, da Amazônia, enfim, mas também tem a ver com as pessoas que estão nos outros centros, né, São Paulo e Rio. Se você quer, como eu digo, né, só ficar batendo os pezinhos na água, meu filho, não vai te trazer nada, você tem que mergulhar a fundo mesmo, e enfim, e além dessas cortinas, tenta abrir essas cortinas e mostrar, olha, gente, parem de falar de tanta coisa distante, vamos aqui para o que é real, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui, durante o último ano, tá na minha cabeceira. Infelizmente, isso daqui é uma lista de ameaçados de morte. Todos vocês podem encontrar isso. Todo ano é lançado na CPT. A CPT lança a Comissão Pastoral da Terra, que é uma coisa da Igreja Católica, mas é muito foda, de incrível, e pessoas incríveis. Isso aqui é o coisa dos conflitos do campo, tá? Mas aí, conflitos por água também, eles conseguem trazer. Isso aqui são todas pessoas ameaçadas de morte, e uma grande parte delas na Amazônia. Vocês sabem, tem um monte de marcado, né? Os marcados, todos eles eu encontrei. Então, o que é meu trabalho agora? É dar cara para isso aqui. Exato. Quem são essas pessoas que estão ameaçadas por hidrelétricas, por fazendeiros, por empresas, por mineradoras? Quem são essas pessoas? Entendeu? Quem são essas pessoas? Quem somos nós, os ameaçados? Porque isso aqui não está em lugar nenhum, isso aqui não está no jornal. Isso aqui é número. A gente precisa transformar número em gente, em história de vida, em entender quem nós somos e pelo que nós estamos lutando. Só que, assim, o triste é saber que algumas das pessoas que estão marcadas aqui já morreram. Ou que estavam marcados para encontrar e eu não consegui encontrar, como Paulo Sérgio que morreu agora. Cara, a gente está num momento muito escroto. Assim, a morte da Marielle, trazendo uma coisa que dessa semana, ela diz que é possível matar. Entendeu? E essas pessoas aqui são cada vez mais fácil, né? Essas pessoas são agricultores, ou seja, para matar eles é muito fácil. Mas se você mata uma pessoa que foi eleita com 46 mil votos, o que é matar uma pessoa que é um líder de um grupo de 30 pessoas? Não é nada. Uma liderança comunitária, né?
E a gente está falando de uma resistência que só existe nesse molde, na minha opinião. Se você não tem essas localidades, que é o que o medo destrói, você não tem resistência nenhuma. Então, eu acho que a imagem que a gente precisa criar da Amazônia hoje é uma imagem que apoia essa resistência, entendeu? Que dá voz para essa resistência, que reverbera essa resistência, porque se ela não existir, não existia resistência nenhuma. E a Amazônia vai toda acabar, né? A única forma... Já dizia lá o Chico Mendes, a única forma de proteger a floresta é através dos povos da floresta. Chico Mendes disse isso. E é a maior verdade, não existe como. Então, e como a gente pode fazer isso hoje? A gente tem que reverberar as resistências, as micro-resistências que existem em cada um desses lugares. Sim, qualquer país do mundo, né? Quem protege a natureza são esses povos originários, são esses pessoas. Exatamente. Só que hoje as lideranças estão morrendo. Isso tem que estar na nossa pauta. Entendeu? Então a gente tem que dar voz para essas pessoas, né? A gente tem que valorizar essas pessoas, a gente tem que dar cara a elas. Quando a gente fala imagem da Amazônia, a imagem da Amazônia tem que passar por essas pessoas, passar por essas lideranças e passar por essas lutas, entendeu? Qualquer imagem da Amazônia que não reverbere essas lutas pela floresta e pelo território, ela não é a imagem da Amazônia. É tipo isso. Super. A ideia desse nosso espaço aqui é justamente para que a gente possa reverberar, distribuir, dar alcance, como a Pris comentou, esse acesso é super difícil a esses temas, então espero que quem está acompanhando esse live possa entender que aqui não é uma conversa fechada em uma hora sobre um assunto para a gente passar para o próximo tema na próxima semana, e sim o início de uma conversa para que a gente acompanhe o trabalho da Lu, o trabalho da Sâmia, o trabalho da Pris, e olhe mais para todos esses nomes que foram citados aqui, para além das meninas, como porta-voz desse contexto, para a gente compreender essas múltiplas Amazônias e para compreender também, como a Lu comentou, que dentro desse nosso tempo ainda tem muitos aprendizados que a gente ainda não conseguiu traduzir, que a gente ainda não conseguiu compreender completamente, que já estão disponíveis aí dentro da região Amazônia há muito tempo, e que a gente olha pelas lentes do mundo capitalista, do mundo ocidental, ou desse mundo que a gente chama de mundo moderno hoje, e que talvez só num futuro, que eu espero que seja próximo, a gente consiga ver que nessas heranças ancestrais a gente já tinha uma resposta muito clara de como que a gente devia estar tratando essa região e como a gente devia estar tratando o mundo, né? Então, a gente está a um minutinho... Não somos só nós que somos da Amazônia. Todo mundo né? Isso é muito importante. É a nossa casa, nosso planeta. Então, não é só sobre nós que estamos aqui. Então, eu acho que isso é importante, senão a gente cria aquela história, assim, de Remo Pai Sandu, né? É do meu time ou é do teu? Não é sobre isso. O trabalho da Priscila não é sobre isso. O meu trabalho, da Sâmia, também não. É simplesmente da gente mostrar que existe muito mais coisa que as pessoas não têm acesso a essas informações. Sim. Precisamos ter coragem. Sim. Tirar esse véu de inocência, né? Tirar esse véu de inocência, de romantismo, né? Que insistem em manter, né? Precisa ter coragem. É um momento de coragem. A gente precisa a Gica que está assistindo a gente, ela não postou isso no chat, mas ela postou isso mais cedo. Ela comentou como a Gica ela é responsável pela Biomimicry Brasil, uma instituição que estuda biomimética, e ela compartilhou mais cedo como que a gente está falando tanto de economia, olhando tanto para a economia do país, e se a gente for olhar para a origem disso, né, a economia fala da gente administrar os recursos dessa casa, né, como essa visão do planeta em que a gente mora, e usamos como administração desse planeta. Só que antes de falar de economia, para a gente administrar algo, a gente tem que conhecer esse algo, né? Então, se a gente não olha para esse contexto ecológico, ecologia como a gente conhecer essa casa, a gente não consegue administrá-la da melhor forma possível. Então, acho super importante trazer essa fala da Dica aqui também para a gente conhecer mais o trabalho, não só das pessoas que estão envolvidas por aqui. Eu quero agradecer muito vocês e que a gente continue compartilhando e acompanhando mais sobre a história da Amazônia para
para que todo mundo junto possa estar atuando como protagonista junto desse grupo, né? Eu acho que esse tema da Amazônia tem que ser uma série. Porque não dá para esgotar em uma hora, doido. Tem que chamar outras pessoas, entendeu? Mas, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante, para mim, é muito evidente, toda vez que a gente coloca, que a gente abre um espaço de discussão sobre a Amazônia, sobre cultura amazônica, direitos, arte amazônica, sempre tem essa energia de discussão, de revolta, sabe? Mas por quê? Porque, no final das contas, nós não temos muitos espaços, né? A gente está... Então, isso começa desde a questão das discussões da cultura, que eu sempre tento puxar isso, né? Se a gente não tem esse hábito de discutir, o que vai acontecer? Qualquer oportunidade de falar sempre vai ser essa fala com paixão, né? Então, às vezes, as pessoas nem... essa energia, eu acho, que quem é da Amazônia, né? De que a gente está sentado num lugar riquíssimo, mas que as diferenças, elas são enfim, brutais, né? E isso toca muito a gente. Pelo menos todo mundo que é do visual, das artes, do design, nós temos essa sensibilidade, né? Muito aflorada. Então, sempre vai ser assim, apaixonado, né? Então, eu quero até falar para todo mundo que está ouvindo, né? Para não parecer que a gente está aqui, enfim, tentando continuar alguma energia. Não, essa fala, ela sempre vai ser assim, eu acho, né? As pessoas têm que entender. Eu não sei falar de outro jeito, até porque eu só faço o que me move. O que não me move, eu fico em casa. Exato. Eu falo isso para os meus alunos, eu digo, gente, desculpa, mas se for para você empregar sua energia em alguma coisa, filho, faça para mudar alguma coisa. Senão, fica na tua casa, maluco. Sabe? Porque se for só para ocupar espaço no mundo, né? Então, assim, tudo que a gente faz, que a gente pensa, tudo é um ato político, se a gente for observar, né? Gente, chegamos a 14 do Brasil. Sei que a Pris tem gravação dessa série que a gente vai compartilhar por aqui. A Sâmia tem aula, todo mundo que está assistindo também volta para a sua rotina de trabalho, mas espero que essa rotina seja um pouco transformada por esse papo e que a gente passe a acompanhar mais esse grupo e esse assunto que é tão protagonista. Obrigado, gente. Obrigada, amo vocês. Valeu. Eu amo vocês três, vocês são foda. Vocês são maravilhosos, com saudade dos três. Vamos marcar alguma coisa depois, quando todo mundo estiver em Belém, tá? Beijos. Beijo. Obrigada, gente. Amei. Beijo. Também, beijo.